Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Vejamos de forma resumida algumas das reflexões éticas que marcaram os grandes períodos históricos. Para isso, vamos retomar aspectos do pensamento de alguns filósofos. A preocupação com os problemas éticos ela teve início de forma mais sistematizada na época de Sócrates, que era um filósofo também conhecido como o pai da moral. Nós vamos ver nesta aula o que disseram os principais filósofos gregos desse período. Os sofistas eles afirmavam que não existem normas nem verdades universalmente válidas. Não existe nem verdade nem erro, e as normas, por serem humanas, são transitórias. Então, devido a isso, a concepção dos sofistas é uma concepção relativista ou subjetivista. Por quê? Porque tudo é relativo nesse sentido. Eles ensinam a arte de convencer porque, se nós não temos uma verdade que é universal, se nós não temos uma moral universal, o que importa é a persuasão. Então, eles ensinam retórica, a arte de expor, de argumentar, de discutir. Sócrates entrava em embate com os sofistas frequentemente. Esse embate devia exatamente por essa questão, deles se colocarem como sábios. Porque sofista vem de sofia, que significa sabedoria. E também pelo fato deles não admitirem que existe uma verdade universalmente válida. Outra questão também que se coloca na história da filosofia com mais frequência é o fato deles venderem o conhecimento, porque eles ensinavam a arte de convencimento, da retórica, em troca de uma remuneração. Então eles vendiam esse saber. E Sócrates não concordava com isso também não. Então vejamos o que dizia Protágoras, um sofista. O homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. Ou seja, para ele, se o homem é a medida de todas as coisas, então coisa alguma pode ser medida para os homens, porque é o homem que vai dar a medida para essas coisas. As leis, as regras, a cultura, tudo deve ser definido pelo conjunto de pessoas. E aquilo que vale em determinado lugar não deve valer necessariamente em outro. É uma concepção relativa. Então, essa máxima ela também significa que as coisas são conhecidas de uma forma particular e muito pessoal por cada indivíduo. Então, Protágoras ele é um filósofo relativista nesse sentido. Esse outro sofista, o Górgias, ele em suas obras defende pontos de vista que eram impopulares, paradoxais e até absurdos. Mas ele ficou conhecido exatamente porque ele tinha uma retórica muito boa, ou seja, ele conseguia convencer qualquer um até da coisa mais absurda possível. Para Górgias é impossível saber o que existe verdadeiramente e o que não existe. Nada existe porque nem o ser nem o não ser são dados da experiência. Por isso não há uma relação do ser com o não ser, pois o juízo se tornaria impossível caso o ser participasse do não ser e vice-versa. Veja que foi um angu de caroço aqui que ele criou e com esses argumentos aqui ele convencia muita gente. Veja que é um argumento paradoxal e que, no entanto, muita gente ficou enleada nesse discurso. Então, esse foi o motivo da fama de Górgias. Então, tanto Protágoras quanto Górgias têm uma perspectiva relativista e subjetivista. E, para eles, não existe uma verdade universal. Ao contrário dos sofistas, Sócrates sustentou a existência de um saber universalmente válido, que decorre do conhecimento da essência humana, a partir da qual se pode conhecer a fundamentação de uma moral universal. E o que é essencial no ser humano? O que diferencia ele dos demais animais? É a sua alma racional. O ser humano ele é essencialmente razão, e é na razão, portanto, que devem ser fundamentadas as normas e os costumes morais. Por isso que a gente diz que a ética dele é racionalista. O que acontece é o seguinte, Sócrates ele compartilha desse desprezo dos sofistas pelo conhecimento da natureza. E também pelo fato da tradição, das convenções sociais e tal, que ele começa a questionar também essas convenções sociais. Só que ele acredita que existe sim um saber universal, existe sim um conhecimento, uma moral válida, ele não é relativista. Apesar dele questionar a moral vigente, ele não é relativista, porque ele acha que existe sim uma moral universal que teria que ser válida. O saber fundamental para Sócrates é o saber do próprio homem, o conhecimento de si mesmo. A máxima que ele coloca é conhece-te a ti mesmo. Então, ressaltando, nós dizemos que a ética socrática ela é racionalista. O indivíduo que age conforme a razão é que age corretamente. Então foi o primeiro filósofo a admitir uma moral racionalista. Platão ele desenvolveu o racionalismo ético que foi iniciado por Sócrates. Ele aprofundou a diferença entre o corpo e a alma.
Ele argumentava que o corpo é a sede de desejos e paixões humanas, e esse corpo que desvia o ser humano do seu caminho para o bem. Para alcançar a ideia do bem, é preciso então haver uma purificação do mundo material. Então, o ser humano, ele tem que conseguir caminhar em direção à perfeição. Só que ele não caminha em direção a essa perfeição sozinho. Ele necessita da sociedade, da polis, né? No plano ético, o indivíduo é bom só enquanto ele é um cidadão. Vamos entender um pouco melhor essa concepção platônica. O mito da caverna. Vale uma aula só para o mito da caverna, né, gente? Mas aqui, para quem não conhece, vamos tentar falar de uma forma bem mais simplificada, só para a gente chegar onde a gente quer chegar mais rápido. Então, o mito da caverna fala de um prisioneiro que está dentro da caverna, junto com outros prisioneiros, acorrentado, olhando o fundo da caverna. E ele vê apenas sombras, né? Só que um prisioneiro consegue se libertar. E quando ele vai saindo da caverna, essa luz vai ofuscando a vista dele, mas ele começa a enxergar a realidade que estava lá fora da caverna, né? Do lado de fora. Antes ele enxergava só sombras. E, aos poucos, ele vai encarando a realidade mesma. Resumindo, no final das contas, ele vai para o alto da montanha e consegue encarar toda a realidade. E o que está iluminando essa realidade? O sol. O sol aqui tem a ideia do bem. Para Platão, a ideia de conhecimento ela está muito ligada à ideia de moral. Ou seja, a sabedoria, a moral, elas estão imbricadas. Quando você fala que o indivíduo ele age de forma equivocada, na verdade ele é ignorante nesse sentido. Então é nessa concepção também que é socrática, né, que Platão continua. Agora, a questão do dualismo, do corpo e alma, também tem um pouco a ver com esse mito da caverna. Porque o que seria a alma? A alma seria esse aspecto do ser humano, que é um aspecto racional. O ser humano, quando ele consegue encarar a realidade mesma, né? Então seria a alma. Então, o que seria o corpo? Esse ser humano que está dentro da caverna, esse ser humano que está preso às aparências. Por isso, Platão também divide o mundo em dois, né? E coloca mundo sensível e mundo inteligível. O mundo inteligível, o mundo das ideias, né? Ele é um mundo onde nós teríamos a essência de todas as coisas. E no mundo sensível, nós teremos a aparência. Aqui nós teremos, por exemplo, a essência de homem. E aqui nós temos os diversos homens baseados nessa essência universal. Então, somente o mundo das ideias seria universal, nós teríamos a essência nesse mundo das ideias. Esse mundo, que é o mundo sensível, é um mundo apenas de aparências. Assim também o corpo humano. O corpo, a alma, seria essa que busca o mundo inteligível, que busca a essência de todas as coisas, e o corpo, esse mundo sensível. Por isso que ele é sede de paixões, de desejos, e ele vai desviar a gente sempre desse mundo inteligível, do mundo das ideias. Então, vocês podem perceber que aqui nós temos a ética muito ligada à epistemologia, ou seja, o conhecimento e a ética estão unidos. Da ética grega nós também temos a concepção dos estoicos. Os estoicos eles desenvolveram uma ética baseada na procura da paz interior e no autocontrole individual. O princípio da ética estoica é a apatia, a apatheia ou apatia, a atitude de aceitação de tudo o que acontece. Como se a gente sabe que tem um bem supremo, existe uma lei universal, então você aceita tudo o que acontece. Tem alguns representantes aqui que eu coloquei do lado, não vou falar de cada um deles, mas é importante que vocês saibam isso, que a ideia principal do estoicismo é a busca da ataraxia ou da apatia. A ataraxia seria a imperturbabilidade da alma, você buscar se afastar de tudo aquilo que pode trazer alguma complicação. É interessante, por exemplo, morte. Eu não posso me preocupar por causa da morte. Por quê? Porque a morte não depende de mim. Então eu preocupo pelas coisas que dependem de mim? Também não. Mas por quê? Porque se depende de você, você deve apenas agir e fazer o que tem que ser feito. Não deve se preocupar. Então eles são muito adeptos dessa concepção de tranquilidade da alma. O bem supremo é viver de acordo com a natureza racional, com a consciência do nosso destino e de nossa função no universo, sem se deixar levar por paixões ou afetos interiores ou pelas coisas exteriores. O indivíduo define-se moralmente sem necessidade da comunidade como cenário necessário da vida moral. Então vocês podem perceber que Sócrates e Platão, eles admitem que o homem só consegue chegar à perfeição através da sociedade, através da vida social. Para os estoicos, não. O homem ele pode atingir essa perfeição, ele pode se definir moralmente sem necessidade da comunidade. Para Epicuro, ou melhor, para os epicuristas de uma forma geral, o bem é o prazer.
Mas há muitos prazeres, nem todos são igualmente bons. Quando a gente fala em prazer, a gente pensa muito, né, nesse mundo hedonista nosso. Mas para o epicurista, você tem que escolher o prazer, né, que é mais duradouro e estável, porque os corporais eles são fugazes e imediatos, né? E os prazeres que são estáveis são quais? São os prazeres espirituais, que contribuem para a paz da alma, a ataraxia de novo, chegando aqui nesse conceito. Então, esse conceito de imperturbabilidade da alma ele está presente tanto para os estoicos quanto para os epicuristas. O epicurista ele alcança o bem retirado da vida social, sem cair no temor do sobrenatural, encontrando em si mesmo, ou rodeado por um pequeno grupo de amigos, a tranquilidade da alma e a autossuficiência. Então veja que aqui não importa muito essa ideia de sociedade como importa para Platão e para Sócrates, né? E a gente vai ver também que para Aristóteles. Aristóteles ele também desenvolveu uma reflexão ética racionalista, né? Só que, ao contrário de Platão, ele não admite o dualismo corpo e alma, né? Ele pergunta sobre o fim último do ser humano. Para que o ser humano tende? Qual que é a finalidade última do ser humano? Aí ele fala, é a felicidade, pois a gente busca a felicidade como última coisa. Ah, é o prazer? Não, porque o prazer você busca para ser feliz. A honra? A honra também não, porque você busca para ser feliz. Sem falar que a honra, a pessoa que é honrada, ela é menos importante do que a pessoa que atribui a honra, né? Ah, o dinheiro, a riqueza. Não, a riqueza você busca também para ser feliz. Por quê? É mais importante aquilo que você vai adquirir com a riqueza do que a própria riqueza. Eu dou um exemplo muito simples, que é o copo d'água. Se você está no meio do deserto com R$1 milhão e um copo d'água, você vai preferir o copo d'água. Não adianta nada você ser um rico no deserto sem lugar para poder comprar água, por exemplo, né? Se você tem um copo d'água e R$1 milhão, o que você vai preferir? O copo d'água. Então, essa questão da riqueza ela acaba sendo relativa, né, ao prazer, à honra. E o que não é relativo? A felicidade, porque isso todo ser humano busca como última instância. A gente vai ver em outra aula como que a filosofia medieval se apropriou desse conceito. Aristóteles ele propôs uma ética do meio termo, onde a virtude estaria em procurar o ponto de equilíbrio entre o excesso e a deficiência. A comunidade social e política é o meio necessário da moral, porque o homem é um animal político, o homem é um animal social, segundo Aristóteles. E aqui eu faço um quadro, né, para mostrar um pouco o que seria esse meio termo aristotélico. O que é o meio termo aristotélico? É a virtude, né? A virtude ela está entre dois vícios, o vício por excesso e o vício por deficiência. É importante vocês perceberem que o meio termo não é um meio termo geométrico, né? Por quê? Você pode ter uma aproximação com um dos vícios. A coragem, por exemplo, ela se aproxima muito mais da precipitação do que da covardia, porque ela envolve uma ação, uma atitude, não é isso? A temperança ela se aproxima muito mais da insensibilidade do que da libertinagem. Por quê? Porque temperança ela tem a ver um pouco com você dosar, né, por exemplo, o prazer, etc. Quer dizer, a pessoa que é temperante, ela vai dosar exatamente isso. Então, quer dizer, a tendência nossa já é buscar o prazer o tempo inteiro, por exemplo. Então, a temperança, não, ela vai dosar isso, então ela se aproxima mais daqui. A prodigalidade, ela se aproxima mais de quê? Do esbanjamento. Por quê? Porque tem a ver com a ação, com a atitude. Ou seja, a pessoa que vai gastar, né? Ao contrário daquela pessoa que só quer acumular, que não gasta nada, né? Que é o pão duro, né? O avaro. E o respeito próprio? O respeito próprio ele se aproxima mais da vaidade, né? Do que da baixa autoestima. Isso, porque respeito próprio tem a ver com algo assim, que você está olhando para si mesmo, né? E a baixa autoestima você não tem uma referência de si. Então é mais próximo da vaidade. Então veja que a virtude ela sempre vai se aproximar de um vício, ou no vício por excesso, ou de um vício por falta, né, por deficiência. Mas é importante perceber que esse ponto de equilíbrio ele não é fixo, né? A virtude, esse ponto aqui não é fixo. Igual como eu falei, né, pode se aproximar de um ou de outro. Depende da circunstância e ocasião. Por exemplo, se uma pessoa está sendo assaltada, se ela reage num assalto à mão armada, ela está sendo corajosa? Não, ela pode estar sendo precipitada. Ou seja, não é o tipo de atitude que garante a excelência moral de uma pessoa. O Aristóteles, na Ética Nicômaco, ele vai falar que tanto o medo como a confiança, o apetite, a ira, a compaixão em geral, o prazer e a dor, podem ser sentidos em excesso ou em grau insuficiente. E num caso ou no outro, isso é um mal.
mas senti-los na ocasião apropriada, com referência aos objetos apropriados, para com as pessoas apropriadas, pelo motivo e da maneira conveniente, nisso consiste o meio termo e a excelência característicos da virtude. Então, a coragem ela vai depender das circunstâncias, assim como a temperança, prodigalidade, respeito próprio, e assim como as demais virtudes. Sempre a circunstância que vai dizer. Também é importante a gente notar que tanto Platão quanto Aristóteles admitem que a ética está vinculada à vida política, né? Aristóteles refere-se mesmo à política como meio da ética, pois sendo o ser humano por natureza um ser sociopolítico, como eu falei no slide anterior, né? Ele necessita da vida em comum para alcançar a felicidade, com plenitude de seu bem-estar. Né? O que acontece é o seguinte, o ser humano ele não consegue atingir essa plenitude moral sozinho. Ao contrário dos epicuristas e dos estoicos, né? Ora, Platão também, ele fala que tem que ser uma vida social. É uma coisa que eu ia esquecendo de dizer é o seguinte, esse carinha aqui que saiu da caverna, que encontrou a ideia do bem, no mito da caverna, ele vai, na alegoria da caverna, não gosto muito da expressão mito, ele vai, esse carinha aqui, o que ele vai fazer? Ele vai lá fora, vai encarar a realidade mesma, só que ele não vai ficar com esse conhecimento para si, não. Ele vai voltar para dentro da caverna e vai tentar libertar os demais prisioneiros. E tem até um fim trágico, né? Porque os outros prisioneiros não vão aceitar e vão acabar matando, né? Só que Platão com isso está querendo dizer o seguinte, que essa pessoa que vai lá para dentro para poder convencer essas outras pessoas, ela está esclarecida. Assim como muitos filósofos que conseguem perceber o que a sociedade tem de errado e querem esclarecer. A gente pode comparar Sócrates, que acabou sendo condenado a tomar cicuta, né? Porque eles acreditavam que ele estava pervertendo a juventude diante dos seus conhecimentos. Né? Então, quer dizer, por aí vocês percebem. Outra analogia que eu esqueci de comentar é isso aqui, ó, que mundo inteligível e mundo sensível, essa analogia também tem a ver com corpo e alma. Né? Você pensar corpo, alma. Né? Tem a ver também com o mito da caverna. Né? Aqui nós temos a ideia da realidade inteligível fora da caverna, aqui a ideia da realidade sensível dentro da caverna. Né? Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Obrigado pela atenção. Não esqueça de curtir se você gostou e comentar se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão. E até a próxima aula, na qual a gente vai abordar a Idade Média, a ética cristã.